mais um Alerta em Debate com mais um conteúdo especialmente pensado para você que tem aí a sua vida em família, sempre está conversando com familiares, com amigos sobre o que é notícia, o que é polêmica. E o de hoje também é, só pra variar, né, Noêmia? Sempre aqui comigo participando do programa, Noêmia. Por que, Noêmia? Polêmica, toda vez uma polêmica. Tudo bem, Ana? Tudo bem com vocês aí em casa? Pois é a polêmica, mas porque a gente não consegue, faz parte da nossa natureza ser desse jeito, né? Não basta só trazer a notícia, porque é uma notícia que muita gente não sabe essa informação e pode ser uma informação útil para muita gente, mas ao mesmo tempo, se não tiver polêmica, a gente nem sai de casa. Nem tem graça. E essa polêmica, Noemi, eu achei tão curioso porque eu fui criada por muito tempo pelos meus avós, desde pequenininha, e eu não fazia ideia do que a gente vai falar hoje. Eu não sabia que isso existia. Claro que não foi um debate lá na época, né? Não entrou essa discussão, mas é claro que eu sei um pouquinho mais do que as pessoas que foram criadas pelos pais numa família tradicional, vamos colocar assim dessa forma, criada pelos avós, é um pouquinho diferente. E por que a gente está falando isso, gente? Por que é diferente essa maneira de criação? É que é o seguinte, tanto os avós, as avós, eles podem sim ser presença constante na vida de filhos e de netos e auxiliar aí nos cuidados, na criação, nas despesas, e aí entram até aquelas questões dos acordos familiares, né? Só que tem um detalhe, os avós, eles têm direitos garantidos pela legislação, incluindo a convivência. Então, os avós, eles podem participar da vida dos netos e podem também ter responsabilidades. E aí que entra a polêmica. Em alguns casos, os avós podem ser obrigados a fazer o pagamento de pensão. Eu não fazia ideia que isso existia. Só que é o seguinte, nem todas as relações entre as famílias são amistosas. A gente sabe aí de muitos avós que precisam até brigar na justiça, né, para conseguir acesso aos netos, para conseguir ter essa convivência, porque eles também podem ser vítimas do que é chamado alienação parental. Tem muita gente que acha que isso só existe com pai e com mãe, mas não, os familiares também podem entrar, né, nesse termo, e aí o que acontece? Eles ficam privados, acabam sendo privados desse convívio com os netos por questões aí familiares. O direito de visita aos netos é atribuído aos avós na legislação civil desde 2011. Só que mesmo antes dessa data, a jurisprudência já garantia essa possibilidade de convivência, desde que fosse do interesse da criança ou adolescente. Aí eu fiquei em dúvida dessa questão de responsabilidade na criação e essa história de pagar pensão, né, gente? Então, o que a gente fez? A gente juntou essas dúvidas, né, que a gente teve na hora de debater sobre esse assunto, na hora de trazer isso na redação, e decidiu organizar esse programa para, de fato, entender melhor tudo isso. E para debater junto com a gente, o nosso convidado hoje é o advogado especialista em direito de família, o Henderson Fist, que está aqui agora com a gente. Henderson, seja muito bem-vindo à RFTV. Eu, criada por avós que sou, fico muito feliz, viu, da gente trazer um debate bem diferente envolvendo família aqui na nossa programação. Oi, Ana. Oi, Noemi. É um prazer imenso estar com vocês aqui debatendo esse tema que nos traz tanto carinho, tanta memória, né? Todos nós aqui, quando falamos de avós, de convivência com avós, ou vai lembrar de uma comida, ou de um abraço, de um cheiro, de tantas coisas. E o direito respeita isso também e quer que as nossas crianças, as crianças do futuro, também tenham essas memórias que são tão importantes para nós. E acho que hoje, espero que esse debate ajude muito de todos que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigada, doutor. E assim, né, você disse que traz uma memória, né? Dizem que os avós são os pais com açúcar, né? Que estragam os netos. A Ana é bem estragada, viu, doutor? Eu devo confessar aqui que na convivência dela, ela é bem estragada. Mas a avó dela é um suspiro grandão de doce. Sabe aqueles, assim, ela é muito fofa, a avó da Ana. Fez um bom trabalho aqui. Mas geralmente os avós são considerados os pais com açúcar, porque eles já não têm mais aquela responsabilidade, né, que cai sobre os ombros dos pais da criação dos filhos, da educação. É lógico que eles têm uma responsabilidade muito grande,
mas ao mesmo tempo eles têm aquele carinho pelo tempo de vida que já tiveram, pela experiência que passaram, de ter visto que eu errei ali, agora eu não vou mais fazer, já está mais ali acertado, né? Já encaixou. Então eles conseguem ter uma visão mais completa, né, de toda a situação, e por isso eles são considerados desse jeito pelos filhos e por todo mundo. E daí, doutor, a gente cai nessa, né? Não basta ser avô, né? Ser avó. Estragar. E daí eu até coloco aqui também, a gente tem aqui na TV um avô também, que é um avô com açúcar, que é o nosso diretor de TV, o Pita, que é todo com a netinha dele, o tempo todo falando da netinha, e leva a neta para lá, e leva a neta para cá. É até bonito esse relacionamento, sim, né? A gente vê essa questão do afeto que existe entre avô e neto, e uma relação até que às vezes os pais ficam enciumados também, né, com isso, doutor. Prefere com o vô do que ficar com o papai, essa história. E daí a gente tem agora que não são só as flores, mas também tem os espinhos nessa relação, né, doutor? E é por causa disso que a gente está aqui hoje. Doutor, explica pra gente justamente isso. Como assim agora pode cair na responsabilidade dos avós? É dessa forma mesmo, assim, diretão, assim, ó, o pai não pode pagar... Explica pra gente quando isso acontece. Tem até um nome, né? Pensão, eu tava procurando aqui pra... Avoenga. Avoenga. Não fazia ideia, tem até nome. Tem nome e é uma ótima palavra para se soltar na mesa de bar, porque ninguém vai fazer ideia do que se trata, né? Mas tem até nome de tão importante que é isso. Veja, toda relação, ela possui obrigações recíprocas. Ela tem tanto direitos quanto deveres. Então, seria muito estranho se eu só chegasse aqui e falasse em direitos para vocês. Então, também tem uma série de deveres. É claro que esses deveres são supletivos. Então, na ausência ou na insuficiência dos pais, é que os avós, então, podem vir a compor as obrigações de um dever de parentalidade. Então, vamos imaginar o seguinte, um casal que tenha filhos e se separam, cabe ali pensão alimentícia. E essa pensão é sempre importante frisar, viu, Noêmia e Ana, que ela é para as crianças. Sempre quando a gente vai para uma discussão, vai fazer acordos, a sensação que muitos homens trazem, eu estou pagando, estou dando dinheiro para minha ex. Não tem nada a ver com isso. Não é um salário, não é nada disso. O que você está fazendo é contribuindo com a manutenção dos filhos. Se a guarda efetivamente ficasse meio a meio, como adoraria a legislação, mas nem é bom para a criança também essa duplicidade de meio a meio de tempo, por conta de rotinas e tudo mais, talvez nem precisasse. Mas a questão é que tem que ficar claro que a pensão alimentícia é para as crianças. Imagine que este pai ele não tenha condições financeiras, ou porque ficou desempregado, crise, o que quer que seja, ou ainda porque ele veio a faltar, ele faleceu. Então, é possível que a mãe, ou então se for o oposto, né, que as crianças tenham ficado com o pai, faça o pedido de pensão alimentícia aos avós, que é a tal da pensão avoenga. É claro que este valor tem que ser também considerado uma série de coisas, especialmente a capacidade desses avós em contribuir. Porque a gente tem que pensar que, possivelmente, são pessoas idosas que já estão vivendo de sua aposentadoria. Então, não é possível a gente pensar que ele não está pagando, então vai tudo para os avós. Não. Para os avós, eles têm o dever de contribuir, caso falte, mas dentro da possibilidade deles. Da realidade. Porque exatamente, eles também são vulneráveis se já forem pessoas idosas e se já viverem da aposentadoria. Então, é como se fosse um novo processo que se inicia. Aí eu sei que sempre surge uma dúvida. O pai das crianças, ele consegue pagar um valor, ele até consegue pagar todos os meses direitinho, ele não deixa de pagar, mas esse valor não é mais suficiente, porque vamos combinar, né, gente? Parece que tudo aumenta de preço, menos o salário. As escolas estão mais caro, o plano de saúde ficou mais caro,
Então, ele não deixa de pagar, mas ele não consegue pagar mais, porque o salário não aumentou, o que quer que seja. Pode-se pedir para os avós, se tiver provas de que realmente aquele valor é tudo que ele consegue pagar e que também é insuficiente para a educação das crianças, porque a escola é mais cara, a plano de saúde mais caro, todos esses detalhes, então pode sim criar essa relação de obrigação com os avós, ou seja, chamar os avós para completar a pensão alimentícia paga pelo filho ali. E aí é uma obrigatoriedade ou pode ser um pedido para que seja ajudado dessa forma? E aí, né, é feito um pedido para o juiz, como se fosse uma nova ação de pedido de alimentos. E aí, se o juiz verificar que essas duas questões, primeiro, de que realmente é insuficiente e que realmente é só aquilo que se pode pagar, aí então vai ser verificado se os avós têm condição, porque também não dá para chegar e obrigá-los, vivendo de uma pensão do INSS, ou o que quer que seja, que também são valores baixos, que eles venham a contribuir. Então é feito um pedido. Se eles tiverem condições, vamos imaginar que sejam empresários bem-sucedidos, tradicionalmente bem-sucedidos, acontece bastante disso na nossa comunidade, né? De termos avós que se esforçaram muito ao longo da vida e economizaram. Então, eles têm um conforto na velhice, mas os filhos não tiveram o mesmo aprendizado e não são pessoas com os mesmos hábitos de economia, de lutas profissionais, né? Então, neste caso, são avós que têm condição, aí então surge sim esta obrigação de complementarem a pensão que é paga. E daí, nesse caso, doutor, né, é lógico que pode acontecer, então, então a gente complementa, os avós pagam o plano de saúde ou pagam a escola, né, e o pai fica com as outras obrigações. Isso pode acontecer quando tem ali um equilíbrio. Mas também, doutor, e daí eu penso nas famílias mais simples, que daí tem uma dificuldade maior, porque às vezes a família toda já vive da renda daquele avô, né? E isso e acontece muito, é bem um retrato fiel da nossa sociedade hoje, das famílias mais humildes, né? Que daí o idoso que teria agora seu momento de descanso, o idoso não vou dizer o aposentado que teria o seu momento de descanso agora, ele assume vamos dizer, um terceiro turno, que é o turno de cuidar agora dos filhos e dos netos, com aquela aposentadoria que ele recebe. Isso é um fato que acontece, é bem comum. Daí o filho não consegue pagar a pensão porque ou ele está desempregado e já vive ali da ajuda dos pais. Daí a ex, lá, a mãe dos filhos, exige uma pensão. Daí a justiça, tá bom, então os avós vão ajudar. Daí ajudam. No caso, porque eu sei que aí todo mundo é notório que todo mundo entende isso, que uma das coisas que funciona aqui no Brasil é, se não pagou pensão, você vai para cadeia. Né? A gente tem caso aqui do jogador de futebol. Nossa, qual aquele jogador que teve recentemente? Que estava. O Jô. O jogador Jô teve um problema aqui em Campinas. Ele veio jogar aqui em Campinas. E ele foi preso chegando, não conseguiu nem jogar, porque chegando no estádio ele foi preso, porque não pagava a pensão. Então a gente sabe que uma coisa no Brasil que dá cadeia mesmo é você não pagar a pensão, porque a justiça vai te encontrar e vai fazer, de algum jeito, vai dar lá uma solução para que você acerte suas contas. Nesse caso, doutor, que a família está toda pendurada no avô, é possível até que os avós sejam presos por causa de falta de pensão? Veja, é possível, mas justamente por ser um absurdo, não é feito. Então, veja, na prática, sim, seria possível que isso acontecesse, mas os juízes, quando vão estabelecer esta obrigatoriedade, eles normalmente já colocam, no caso de não pagamento, não se aplica o rito da prisão pela pensão alimentícia, prisão civil. Qual é o rito que se aplica, então? Como é que se executa isso? É uma outra ação, como se fosse de um devedor, né, que um banco entra contra alguém.
justamente porque é descabido, fica desproporcional para alguém que já lutou na vida, que está fazendo ali, às vezes, supletivamente, que ele venha a ser preso numa condição frágil de saúde, assim por diante, e num ambiente que nós bem sabemos, é público e notório, até o STF já condenou o Estado brasileiro por isso, num ambiente que é insalubre, que faz mal, que é repleto de doenças. Então, você pega uma pessoa idosa, coloca ali por não ter pago a pensão alimentícia. Então, às vezes, justamente por conta disso, os juízes já colocam na decisão de que não se aplicará a prisão civil em caso de não pagamento. Bom, e tem, doutor, olha, a gente está conversando, o assunto é muito bom e o tempo está assim, ó, passando rápido e tem um tanto de coisa que eu quero falar com você. A gente prepara tanto assunto aqui, no fim nem dá tempo. Um assunto que a gente estava conversando antes, se existiam casos polêmicos, e você disse que existem casos polêmicos e, além de polêmicos, me causou até curiosidade, doutor. Envolvendo essa questão, né, de avós, de netos, de filhos. Tem algum caso que a gente pode citar? Claro que a gente não identifica ninguém, mas eu imagino que tem alguns casos assim que surpreendam até o senhor. Sim, tem casos, por exemplo, que a gente estava mencionando do caso de um filho que se casa e, para fazer o planejamento familiar daquele casal, eles recorreram à FIV, a fertilização in vitro. Então, o que foram isso? Pegou um óvulo, pegou um espermatozoide, fizeram um embrião, deixaram embriões congelados e estavam tentando engravidar. E, durante esse procedimento, o filho vem a falecer num acidente trágico. Era o filho único de um casal e que não tinha deixado netos. E aí veio a discussão. Há um direito dos avós, quer dizer, desses pais, em se tornarem avós. E aí, então, eles pedem a viúva, a nora, né? Pede para ela que ela implante ou que doe para eles os embriões para que eles possam, então, se tornar avós. E aí, veja, ela já estava começando a desenvolver novas relações familiares. Então, aí ela diz que não. E eles foram buscar na justiça o direito de se tornarem avós. Porque vamos pensar aqui, essa criança vai nascer com material genético dessa moça também. Uhum. E aí, o que é curioso no desfecho deste caso é que, ao final disso tudo, ela viu que o quanto eles realmente queriam ser avós, e aí, numa condição de que ela não fosse a mãe, ou seja, seria só o material genético dela. Tá. E aí, então, ela doou os embriões com o material genético do seu falecido esposo para que esse casal possa se tornar avó. Delicado, Poxa, hein? Bem delicado. E isso aconteceu aqui no Brasil, doutor? Quando a gente pensa que é uma coisa lá longe, é aqui mesmo que aconteceu. Aqui mesmo, história de novela. E veja, não é a única. Tem uma outra situação muito interessante, ainda nessa linha envolvendo biotecnologias, de que o casal não conseguia ter filhos, né? E sabem quem é que foi que gestou a criança? A avó. A avó. A avó foi a que popularmente se chama de barriga de aluguel, né? Mas quem foi a gestante da neta foi a própria avó. Ela tinha perfeitas condições de saúde, o útero estava muito jovem e aí ela fez todo o procedimento, tomar os hormônios, e ela recebeu o implante do embrião e ela gestou a netinha. História, essa tem história para contar mesmo para os netos, né? Ô, doutor, na questão até de visitas, doutor, a gente falou sobre alienação parental, falamos que os avós têm direito, têm o direito, a obrigação, às vezes, de pagar a pensão, mas e um direito do avô que é a visita e, às vezes, naquele caso de uma separação litigiosa em que envolve criança, e daí que a mãe não gostava muito da família, e daí na separação ficou pior,
e não permite o acesso ao pai. E às vezes até a própria mas mãe os avós, fala, né? Não, sua avó, pra que você quer ver sua avó? Pra que você quer ver seu avô? E como que fica esse caso, doutor? É garantido o direito deles quererem ter essa convivência com os filhos, até de criar essas memórias afetivas, não é? Noêmia, é muito triste que isso aconteça. É tão triste que isso aconteça que isso foi parar na lei. Então, já era triste que acontecesse entre os pais, né? De o pai falando da mãe, a mãe falando do pai, a criança no meio. E a gente tem casos históricos aqui no Brasil, virou livro, virou até documentário, né? Sobre como o próprio poder judiciário, os juízes, as assistentes sociais, psicólogas estavam sendo instrumentalizadas para fazer esta alienação. Então, já há algum tempo, vem surgindo essa consciência da alienação parental. E como os avós têm uma profunda influência aqui no Brasil, na criação da criança e tudo mais, acabou respingando neles também a alienação parental. Então, surgiu isso que a Ana falava, de falar mal dos avós, impedir a visita, e no caso do divórcio, olha, você não vai ver nem seu pai, nem seus avós, e assim por diante. E é tão importante para a criança essa convivência, e veja só, gente, não é só importante para a criança a relação com os avós ali, mas é para eles entenderem a importância do respeito aos mais velhos também. A gente tem um estatuto do idoso, não é porque é um país avançado, é porque é um país que tem um profundo problema de respeito aos mais velhos. Um país que não tem esse problema não precisa de um estatuto do idoso. Então, é profundamente importante essa criança saber a relevância da sabedoria, da experiência, do carinho dos avós. E aí, por isso, a Ana abriu o nosso programa mencionando isso. Em 2011, uma lei mudou o Código Civil. Então, o mesmo artigo que fala do direito de visita que os pais possuem para conviver com a criança, também vai falar do direito que os avós possuem de conviver com esta criança. Então, é possível, sim, que os avós entrem com uma ação pedindo o direito de visita. E aí, do mesmo jeito que tem o direito de visita para o pai, por exemplo, e aí tem aquelas datas especiais, como o aniversário, o Natal, o feriado, os avós também podem pedir, no dia do aniversário do vô ou da avó, que o neto esteja junto, no dia das crianças, que eles também entrem no rodízio de participar do dia das crianças, ou possa estar junto, poder estar na festa de aniversário. Agora, isso na prática dá muito trabalho, porque para chegar neste ponto, as partes já não se dão entre si. Então, uma coisa que facilita muito é não só ter a decisão judicial, mas ter uma boa ou um bom mediador. Ou seja, conquistado o direito, coloque uma pessoa que seja especializada em solução de conflitos. Às vezes, essas pessoas pertencem a uma mesma igreja. Por exemplo, você pode pedir para aquele líder, para aquela líder da igreja, que pode ser um padre, uma pastora, para que faça esta mediação. Isso que eu estou falando aqui não tem nada de jurídico, isso aqui é experiência de vida. Funciona, porque não basta ter um direito estabelecido pelo Poder Judiciário. Se na prática essa convivência for levar a choques, vai gerar trauma para a criança, vai gerar memórias ruins para todas as pessoas envolvidas, e o que não se quer é que isso aconteça. Né? A gente começou falando nós temos memórias afetivas, a Ana foi estragada pelos avós, né, e tudo mais. Pare. Agora ela está sofrendo bullying. O bullying ao vivo é mais legal. Deixa ela ver isso. Então, a ideia é justamente que seja uma relação frutífera, né, virtuosa. E às vezes só o juiz falando tem direito de visita e vai ser realizado aos sábados, não vai resolver. Então, ter essa pessoa que faça essa mediação, que vá criando esses vínculos novamente, é fundamental para o sucesso dos direitos de avós e netos entre si. Eu sei que eu falo, a minha história, ninguém imagina, né?
a bagunça que foi até que tudo se entendesse, mas nesses casos, eu acho que é muito importante que tanto os pais quanto os avós, as pessoas envolvidas entendam que eu não estou cedendo, né, para o que ela quer, para o que ele quer. É a criança que precisa ter esse contato. Então, é difícil, né? É raiva envolvida, dependendo de como terminou esse casamento, a pessoa não pode olhar, não pode ver atravessando a rua, não quer nem cruzar, e aí tem que ceder e trazer, né, essa pessoa às vezes para um contato mais próximo. Igual o doutor falou, às vezes você quer encontrar, né, os avós, marca num restaurante, marca num shopping, que isso, gente, lugar que não situação, tem situação que você disse sobre essa questão de ter um mediador. Eu conheço famílias que o mediador, assim, eles contratam um cuidador para que naquele dia eles não tenham contato, então a mãe leva até uma pracinha, o cuidador vai lá, busca essa criança e entrega para os avós para que eles não tenham esse contato. E zero contato com o cuidador, porque assim, é uma agência, né, de serviço, que presta serviço de cuidador. Então você vai lá, contrata uma pessoa para fazer essa mediação do carro até os avós. É muito triste isso, né? E assim, a gente aproveitando esse espaço aqui para dizer, se a gente tem ali um terceiro, que esse terceiro é uma criança, e a gente quer tudo de melhor para essa criança, né? O pai quer de melhor, a mãe quer o melhor, e os avós também querem o melhor. E a gente é exemplo para esse novo ser que está em formação. Então, eu acho que também o fato de você passar por cima disso, né, de uma situação que você viveu e que não foi uma experiência bacana, que você não guarda boas recordações, mas pelo que aquele momento ali, teve um momento feliz, porque tem nesse momento a criança ali. Então, vale a pena passar por cima disso e dar um bom exemplo ali, né? Olha, a gente não se deu bem, em algum momento a relação não foi legal, mas você não tem nada a ver com isso, e que a criança vai aprender com esse exemplo também, né? Que eu acho que é uma questão de altruísmo aí, e muito maior do que essa questão da picuinha que fica, picuinha emocional, muito maior que isso é você ter a condição de dizer assim, aquilo ficou para trás, eu não preciso conviver, mas eu quero que você seja feliz nessa relação, né? Eu acho que falta isso aí. Sim. Falta um pouco de senso nessas relações, porque quando acontece isso, a gente pensa mais com o coração e menos com a razão, né? É bem desse jeito. Pensa mais com o fígado, né? Que é com a raiva. É verdade. É verdade. E eu falo, né? É que a minha experiência é bem diferente das pessoas, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza... Ih, gente... Não vou conseguir. Eu fui criada praticamente como mais uma filha pelos meus avós. Isso eu tenho certeza. Tenho a minha avó comigo até hoje. Doutor, porque a relação delas é uma graça. 95 anos do meu lado até hoje é a minha prioridade. E muito do que eu me tornei, dos valores que eu aprendi, do que eu tenho para mim como importante aí de ser levado, né, adiante, de guardar ou de deixar de lado, é muito deles. Então, eu acho que o contato com os avós diz muito. Eu tive mãe, eu tive pai presentes, assim, o tempo todo, a infância e adolescência. Mas o que esses dois me ensinaram, eu não esqueço. E é assim, pra mim, é o que eu tenho como a máxima de vida. Inclusive, eu até queria encerrar esse bate-papo mandando um beijo, amor da minha vida. Ela tem uma frase que ela me pegou de surpresa há pouco tempo, eu até coloquei no meu Instagram. Do nada, ela me chamou, minha avó me chamou e falou assim, queria te falar uma frase. E ela falou o seguinte, ela olhou pra mim e falou assim, tem que deixar pra trás tudo aquilo que não vai te levar pra frente. Do nada, me surpreendeu com essa e fala pra mim, isso não é sabedoria? É tão simples, tão simples. Se essa sabedoria não fizer parte da vida das crianças, dos adolescentes e dos netos, gente, eles estão perdendo demais. Tem que pensar neles nesse momento. Queria encerrar com essa frase. Foi do nada, não pensei em citar essa. Não achei que eu ia falar tanto da minha vida aqui hoje, viu, doutor? Doutor, depois a gente manda a conta para ela, né? Dessa sessão. Mas que exemplo lindo, eu acho bonito. Maravilhoso. Conte mais.
mais, Ana, não esconda, porque é um exemplo para muitas famílias isso. Sim. Maravilhosa. Doutor, muito obrigado. Hoje estouramos o tempo de acordo, mas valeu muito a pena. Muito obrigada. Foi excelente a gente conversar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que logo, logo a gente pode falar muito mais ainda. Vamos tricotar mais vezes. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. E eu espero que os avós, pais e netos que estejam nos ouvindo cultivem bem esses laços aí, como a Ana está cultivando, porque são muito importantes para a vida. E obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação, doutor. No Alerta em Debate de hoje, então, a gente conversou com o Henderson Firth, ele que é advogado especialista em direito de família, para falar da tal da pensão que seria de responsabilidade dos avós. Se você chegou agora e ainda quer acompanhar todo esse debate, tá no nosso canal do YouTube, é só acessar lá que você consegue assistir na íntegra. Noêmia, muito obrigada. Hoje você me surpreendeu, mas foi muito bom. Foi muito bom. E eu mando um beijo para tua avó, né? Não tem jeito de não mandar um beijo para ela, que eu não conheço pessoalmente, mas ela já mora no meu coração aqui, ó. Vou trazer Dona Francisca aqui qualquer dia. Muito obrigada, Tchau, Noêmia. gente. Muito obrigada a você pela companhia.